Meus diletos colegas, juristas de todo o Brasil, é uma honraria sempre muito grande estar aqui no CERS Corporativo, aqui direto de Brasília, para gravar as nossas aulas de português jurídico, as nossas aulas de redação jurídica, a vocês que são apreciadores da última flor do lácio da língua portuguesa e aplicam isso no direito. Para mim é muito mais do que um curso. Está ligado à função social. Eu que sou um apaixonado pelo que eu faço, vocês que me seguem aí nas redes sociais, Instituto Carlos André, ou Professor Carlos André Oficial, vocês vão perceber o tanto que, de fato, para mim, isso é mais do que uma aula, isso é vida, isso faz parte dos meus objetivos de vida. Então, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado por estarem aqui conosco no CERS Corporativo. Vamos lá, então, vamos dar continuidade, meus diletíssimos colegas, ao nosso curso. Hoje nós vamos estudar a chamada colocação pronominal, a chamada colocação dos pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos que nós começamos a ver quando nós falamos na última aula, que foi de regência. Aliás, muito obrigado pelo estudo que vocês tiveram em regência. Recebi alguns questionamentos muito inteligentes sobre regência. Então, pronomes como o, a, lo, lá, todos eles são importantíssimos, porque eles estão ligados à ideia da anáfora, né, de substituição. O pronome pessoal do caso oblíquo vem para substituir o substantivo. Então, é fundamental que, de fato, nós tenhamos um conhecimento técnico a respeito deles. Então, vamos à chamada colocação dos pronomes oblíquos átonos. Venham aqui, vamos lá. Meus diletos colegas, em relação ao nosso curso de redação jurídica e português forense, o que se pode afirmar a respeito da chamada colocação pronominal? O que se pode afirmar a respeito da colocação dos pronomes oblíquos átonos na última flor do lácio na língua portuguesa? Bem, a colocação pronominal está ligada à topologia. Lembrando que topos está ligada ao grego, né, e topos quer dizer lugar, logos, estudo. Portanto, topologia é o estudo do lugar. Mas veja, estudo de lugar de quem? Que a topologia pode ser de muita coisa, não é? Inclusive na própria engenharia se faz estudo topológico, etc. Mas é do pronome. Topologia pronominal é a topologia dos pronomes. E mais uma vez eu digo, de que pronomes nós estamos falando? Em português existem vários. Você sabe disso, não é? Você sabe. São várias as espécies de pronome. Os relativos, os de tratamento, os indefinidos. São vários pronomes. E eu pergunto, de que pronomes estamos falando? Veja aqui. Nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos, vou repetir. Nós estamos falando dos chamados pronomes oblíquos átonos. É sobre eles que nós estamos aqui a falar a vocês. E quais seriam esses famosos pronomes oblíquos átonos? Deixe-me mostrar a vocês aqui em relação aos chamados pronomes pessoais. Venham aqui, anotem. Pronomes pessoais. O que se pode afirmar sobre esses pronomes chamados pronomes pessoais? Nós temos os pronomes retos, só para relembrar. Nós temos os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos podem ser de duas maneiras. Os oblíquos, deixe-me ratificar, átonos, e os pronomes oblíquos, que são chamados oblíquos tônicos. São as duas espécies, oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Aquela tabela importante, não é? Só para relembrar aqui, essa tabela é uma tabela que pouca gente domina e que quase que como uma tabuada, digamos assim, em termos de comparação com a matemática, todos deveríamos dominar. Então vejamos aqui, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Vamos fazer aquele esforço importantíssimo e, por favor, não passe essa aula para frente. Muita gente tem essa mania, eu fico bravo com isso, porque, eu já sei. Não é assim. Você é um jurista, tem que dominar todos os detalhes que envolvem a língua, tem que ter humildade. Vem aqui por obséquio máximo. Os pronomes retos são o eu, como você se lembra, o tu, segunda pessoa, muito usado em muitas regiões do Brasil, o ele e o você. Bom lembrar que o você era um pronome considerado apenas de tratamento, agora também ele é considerado um pronome pessoal, do caso reto, em razão da função que ele exerce, o nós, o vós e o eles. Muita atenção em relação a eles, são chamados pronomes retos. Esses pronomes retos, basicamente, têm uma função. Qual que seria a função? A função de sujeito.
Falar em pronome pessoal do caso reto é falar na função de sujeito. Essa é a base, essa é a lógica. O pronome reto, em tese, funciona como o sujeito de uma determinada oração. Ok. Mas há também os chamados pronomes oblíquos átonos. E eles têm uma correspondência direta com os chamados pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, para o eu, qual que é o pronome oblíquo átono que é correspondente? O me. Para o tu, quem é que nós temos? O te. Para o ele e para você, nós já vimos. Vamos relembrar? Se for objeto direto, quem é que nós temos? O, a, anote comigo. Lo, lá, no, na. E se for objeto indireto, o lhe. Professor, há o se também. Sim, há o se também, que pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Mas eu estou sendo bastante prático, já pensando naquilo que nós mais usamos. Para nós, nós temos nos, para vós, vos, e para eles o plural, né? Objeto direto, os, as, los, las, nos, nas. E o objeto indireto, quem que nós temos? O lhes. Então, essas estruturas que estão aqui, vou repetir, essas estruturas que estão aqui, aqui, todas elas devem ser conhecidas por você. Professor, você pode ser oblíquo átono em termos funcionais? Sim. Professor, o que é um oblíquo átono? Bem, o oblíquo átono, em termos fonéticos, e por isso ele se chama oblíquo átono, atonos. Tônus está ligado à ideia de força. Então, atonos, só para relembrar, significa aquele que não tem força. Átono é aquele que não tem força. Bem, o que seria isso? Ele não tem independência do verbo. Eu a vi, observá-la. Se você colocar, inclusive, depois do verbo, os espanhóis pegam o pronome e juntam com o verbo. Parece uma palavra só. Mas, na verdade, o nome átono não é bem por causa do aspecto fonético. Hoje não é mais. O nome átono é porque, de fato, ele funciona como complemento. Essa é a lógica, é um pronome que funciona como complemento. Há casos raros em que ele funciona como, por exemplo, sujeito de infinitivo. Na análise sintática isso é muito interessante. Porém, a lógica é funcionar como complemento. Que complemento? Vamos relembrar aqui da regência. Ele funciona como objeto direto, ele funciona como objeto indireto, basicamente como complemento nominal, como adjunto adnominal ou dativo de posse, mas isso não é matéria para nós agora. Vamos falar sobre objeto direto e sobre objeto indireto, são os dois. Então veja, é um curso de português jurídico, mas eu poderia, em termos de gramática, se fosse um português para concurso, aprofundar até mais nisso. Você percebe, gente, como língua portuguesa tem que dominar, é muita coisa. Bem, os tônicos, tonos, quer dizer que tem força, que tem independência, de fato eles têm. Eles sempre vêm acompanhados de preposição, sempre, sempre, sempre. Ah, mas então eles funcionam como objeto direto e objeto indireto? Sim, mas se eles vêm acompanhados de preposição, como é que eles podem ser objetos diretos? Aqui que entra o chamado objeto direto preposicionado, porque mesmo que o verbo seja transitivo direto, se você colocar o mim, você vai ter que colocar uma preposição. Eu amo a mim. Eu vivo por mim. Olha que lindo. O ti, o ele, o você, ao si também, o nós, o vós e o eles. Note, se estiver na função de complemento, é oblíquo átono ou oblíquo tônico, seja objeto direto ou objeto indireto. O ele, como pronome pessoal do caso reto, é sujeito, mas o ele, como pronome pessoal do caso oblíquo tônico, é complemento. Por exemplo, se eu disser assim, ele chegou, note, ó, ele chegou. O ele é sujeito e o chegou é o verbo chamado verbo intransitivo. Ok? Se eu disser, eu vi, ó, estranhamente, a ele. Professor, eu posso falar eu vi a ele? Pode. Você pode falar eu vi a ele. Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, você não incorre em absolutamente nenhum equívoco se você disser eu vi a ele. Esse eu seria sujeito, o vi vai ser um verbo transitivo direto,
não pedir a preposição, mas o ele é o pronome oblíquo tônico, ele vem com preposição. Eu vi a ele, o a é a preposição. Nossa, mas pode, pode, e é até elegante, nossa, é extremamente elegante, numa sustentação oral, que você se utilize desse a ele que está aí. Repito, numa sustentação oral, é bem interessante que você se utilize desse a ele que está aí. Ok? Dúvidas, meus diletíssimos colegas? Tranquilos? Vamos lá então. Segundo a gramática normativa, nós vamos estudar qual é a posição de que pronomes? Destes, ó. São estes aqui. São eles que nos interessam. São eles, apenas eles, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Onde é que vem o me, onde é que vem o te, onde é que vem o a, onde é que vem o lo, lá, o no, na, o lhe, o nos, o vos, os, as, los, las, nos, nas e lhes. O você, no caso específico, não está dentro dessa colocação porque ele tem independência. Né? Então, ele é átono do ponto de vista sintático, mas ele é, sem dúvida qualquer, tônico do ponto de vista de natureza da independência fonética. Né? Então, vamos lá. A colocação pronominal em português, ela obedece basicamente a 3 lógicas. Anotem isso aqui é muito importante. A ênclise, já deve ter ouvido falar nesses nomes, com certeza. Né? Deve não, com certeza já. A próclise e a mesóclise. De novo, quais são, só para relembrar, as posições dos pronomes? Então, a primeira posição se chama ênclise. A segunda posição se chama próclise. A terceira posição se chama mesóclise. Vamos relembrar. Ênclise, em é após, isso aqui é grego, clise é posição. Portanto, ênclise é posição posterior. Próclise é posição, esse pró aqui, anterior. Atenção, ó, ênclise, posição posterior, próclise, posição anterior e meso, meio, posição ao meio. Ênclise, posição anterior, próclise, desculpa, posição posterior, próclise, posição anterior, mesóclise, posição ao meio. Próclise é o pronome oblíquo átono após o verbo. Próclise não, ênclise. Vamos de novo. Ênclise, posição após o verbo. Próclise, posição antes do verbo. E mesóclise, posição ao meio do verbo. Em, depois do verbo, após o verbo. Próclise antes do verbo. Mesóclise ao meio do verbo. Esses nomes são muito interessantes, não é? Você se lembra, não sei se você se lembra, um colega nosso, jurista, né, que hoje é presidente da República, o presidente Michel Temer, professor de Constitucional na Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo. No discurso de posse ele se utilizou de mesóclise e muita gente achou estranho, né? Entre os juristas, entre Miguel Reale, né, entre JJ Canotilho, é muito comum a utilização da mesóclise, né? Quem é juiz e assiste a nós percebe claramente que é comum a utilização da mesóclise nas sentenças, principalmente nos textos escritos, em modalidade escrita. Porque há textos que são escritos, mas estão em modalidade falada, há algumas marcas de oralidade. Mas os textos mais formais, a grande tendência é que haja mesóclise. Né? Muita gente diz, a mesóclise morreu. No mundo jurídico, em hipótese alguma, isso ocorreu, né? Principalmente nos textos formais escritos. Então, tem que dominar isso. Vejamos aqui, por favor, a ratificação disso. O que é a regra geral? Ênclise. Isso aqui é muito importante. Ó. Pensou em ênclise, pensou em regra geral. Repito, pensou em ênclise, pensou aqui na regra geral. Regra geral é ênclise. Professor, por quê? Até coloquei esta seta que está aqui, até para mostrar a você essa lógica do porquê. Gente, eu adoro física, né? Já passei, inclusive, para medicina na Universidade Federal do Maranhão, quando fazia, né, o ensino médio, etc. Então eu gostava muito de estudar tudo, né? Medicina tem que estudar tudo. E aí eu estudava física. E existe, você se lembra muito bem, uma força que se chama peso, né? E peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Quando você deixa um corpo cair, o que acontece com esse corpo? Cai, porque há essa força que atua sobre esse corpo, se chama força peso.
Se eu deixar esta caneta aqui, ó, que vocês estão vendo aqui agora, que eu estou mostrando a vocês, cair, ela cai. É a lógica. Há alguma lei que pode revogar isso? Se o Congresso Nacional aqui, pertinho de onde nós estamos, né, alguns metros aqui de onde nós estamos, se o Congresso Nacional propuser uma lei, né, um ato normativo que venha a revogar a lei da gravidade, ela vai cair? Não, porque isso é uma questão observável. Há uma observação axiomática disso. É a mesma coisa em relação à lógica da colocação pronominal. Nós, gramáticos, os físicos da língua portuguesa, observamos que os autores clássicos e o povo português costuma ver a ênclise como lógica. Então, para eles, a grande tendência é que o pronome venha após o verbo. Você vai dizer, eu não concordo, isso é um absurdo. Por quê? Porque nós brasileiros, costumamos usar a próclise. E quem estaria certo? Quem estaria errado? Certo ou errado é um negócio meio complicado de dizer. Mas vamos trabalhar um pouco de lógica aqui. Vem aqui comigo para eu mostrar a você. Se eu disser assim, vamos imaginar que eu diga assim, o juiz recebeu a advogada. Vamos imaginar o seguinte, o juiz, imagine que eu escreva isso, o juiz recebeu a advogada. O juiz recebeu a advogada. Imagine que eu diga o seguinte, ele recebeu a advogada. Imagine isso. O juiz será o sujeito. O recebeu será o verbo transitivo direto. E a advogada vai ser o objeto direto. Em ele recebeu a advogada, ele é sujeito, recebeu vai ser o verbo transitivo direto, e a advogada vai ser o objeto direto. Ok. Vamos imaginar que eu substituo o juiz. Por quem? Por ele. Concorda ou não? Ele. Você se lembra? Pronome reto. Os pronomes retos substituem o sujeito. Ó. Eu quero trabalhar em termos de remissivo, eu quero que o ele seja um pronome que retome o juiz, eu coloco ele. Mas vamos tirar daqui a advogada, se vocês me permitem, e colocar uma palavra no lugar que venha substituir um pronome, aquele que está em prol do nome. Quem que eu colocaria? Isso recebeu ela? No dia a dia, sim. Ele recebeu ela, ele não recebeu ela, não. E nós tem que fazer... Ah, meu Deus do céu, Deus do céu. O juiz recebeu o a, concorda? Porque o a, você sabe, é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. O juiz recebeu o a. De novo, o juiz recebeu o a. E este a é o objeto direto. Então eu pergunto, qual é a lógica? Sujeito, depois verbo, depois complemento. Olha lá. Sujeito, verbo, complemento. Viu por que a força da gravidade é a ênclise? Por que a ênclise é a lógica? Olhem bem os meus olhos, você entendeu? A ênclise será lógica por um motivo extremamente simples. Onde é que fica um objeto direto? Ora, o objeto direto fica depois do verbo. Se o objeto direto fica depois do verbo, acabou. Não há que se discutir, não há que se falar. Parece que a ênclise é o que é de mais lógico. Essa é a perspectiva, repito, parece que a ênclise é o que há de mais lógico. Então, quando nós falamos assim, ela a recebeu, aí que seria estranho para um português, porque foi ela, sujeito, verbo, depois complemento. Aí nós olhamos a questão do ser bonito, se não é. Percebe como é interessante? Português, tu não estás a vê-la. Onde é que está Maria? Tu não estás a vê-la. É assim que diz um português, tu não estás a vê-la. Você não está vendo ela, não. É assim que diria um brasileiro. Então, essa questão de beleza, de língua, é uma questão que envolve, obviamente, aspectos antropológicos, e por envolver aspectos antropológicos, sabidamente, nós temos que pensar que envolve aspectos de natureza cultural. Então, não vamos medir isso. Então, eu tenho que passar a vocês uma régua gramatical. O Estado brasileiro diz, olha, existe um padrão que é considerado culto em termos de língua portuguesa. Há muita gente que discorda desse padrão que nós vamos colocar agora, mas no mundo jurídico parece que não há que se discordar. E é fundamental que muitos magistrados dominem o que eu vou dizer aqui agora. Então, vou dizer o seguinte, olha, ênclise é a lógica. Não existem fatores para a ênclise. Não existem fatores para a ênclise. Ênclise é a lógica. Se houver um pronome, ele tem que estar depois do verbo. Basta haver um pronome.
Houve o pronome? Houve o pronome. Ponto. Acabou. Ele tem que estar depois do verbo. Essa é a lógica. Então, aquela história de não se comece uma frase para um pronome. Gente, que regra idiota. Que regra idiota. Embora na prática isso esteja certo, não é que não se comece, é porque como não há motivo para qualquer outra coisa, se coloca o quê? Ênclise. Eu não posso falar se liga. Ligue-se. Por um motivo muito simples. Por quê? Porque não há fator de próclise. Ponto. Se eu deixar isso aqui cair, vai cair. Então, umas regras assim estúpidas, sabe? Vai destruir o cérebro das pessoas. Isso é estúpido, isso é idiota. E nós, advogados, não podemos ficar fazendo coisas idiotas. Nós, juízes, promotores, não podemos fazer coisas idiotas. Então, cuidado. A regra geral é a ênclise. Mais uma vez eu digo, a regra geral é a ênclise. A ênclise estabelece aquilo que nós estabelecemos como a regra geral. Ok. Há fatores que são obrigatórios, então, para a próclise. Ah, é? É. É como se fosse assim. Não existe a força peso que empurra o corpo para baixo. Então, existem alguns fatores que tradicionalmente nós gramáticos conseguimos perceber que dão a seguinte ideia. Olha, se eu colocar uma força F, vamos falar de física, né? Uma força F aqui, que é maior que a força peso, ou seja, vou chamar isso de força próclise, e essa peso é a força ênclise, o pronome vai vir para antes. Então, para que haja a próclise, pró, antes, clise, quer dizer posição, é fundamental que haja uma força que empurre o pronome para antes do verbo. Mais uma vez, para que ocorra a próclise, para que ocorra essa força, obrigatoriamente tem que haver um fator que empurre. E aí basta saber quais são esses fatores. Professor, como é que os gramáticos descobriram esses fatores? Os gramáticos descobriram esses fatores porque eles observaram nos textos do dia a dia. Nos textos e principalmente nos clássicos. Bem, como se trata de uma ciência humana, só para relembrar, você sabe, algumas discordâncias pode haver. Exemplo, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, tinha um problema seríssimo, não é? Um poema produzido por um deles, né? Atacou, inclusive, o mestre Machado de Assis, etc., e alguns intelectuais mais positivistas, parnasianos e eruditos da época, em que ele fala assim, dê-me um cigarro, modernista, dê-me um cigarro, ênclise, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas, mulato sabido, Machado de Assis, segundo ele, né? Mas o bom branco, nossa, olha o tanto que ele modalizou, o bom branco e o bom negro da nação, que é um conceito antropológico brasileira, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro, trouxe para a próclise. Então, para alguns autores, a próclise é que é a lógica, mas isso fere o padrão formal, tradicional da língua portuguesa. Vamos voltar então para você perceber? Os clássicos entendiam que para que haja próclise, há os seguintes fatores. Primeiro, partículas negativas. Eles observaram que quando havia partícula negativa, próclise. Vou repetir, se houver partícula negativa, próclise. De novo, se houver partícula negativa, próclise. Exemplo, não me, viu? Este me está antes do verbo. Não me fale em ajuizamento na justiça comum. Não me fale, o não atrai o me. Eu não posso falar não fale-me coisíssima nenhuma. Não me fale em ajuizamento na justiça comum. Não me fale. Outro, os advérbios. Os advérbios são todos fatores de próclise. Olhou um advérbio, esse advérbio vai atrair o pronome oblíquo átrio para antes do verbo. Então, repito, verificou lá, ocorreu um advérbio? Ocorreu. Vai haver próclise. Por exemplo, novamente, olha, novamente é um advérbio. Me solicitaram, aí o me vem para antes do verbo, me solicitaram os autos processuais. Novamente, me solicitaram os autos processuais. Eu não posso falar novamente solicitaram-me.
De jeito nenhum. Vou repetir. Novamente solicitaram-me, de jeito nenhum. Então, o advérbio é fator de próclise. Agora, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A gramática normativa diz que a vírgula, ela elimina a próclise. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu coloco aqui uma vírgula. Ao colocar uma vírgula, deixa de ser o aspecto proclítico e passa a ser o aspecto enclítico. Cuidado, ó. Novamente, vírgula. Porque o advérbio está deslocado, né? Isso aqui é um advérbio, é um adjunto adverbial deslocado. A vírgula é possível. Então, novamente, vírgula. Solicitaram-me os autos processuais. Novamente, vírgula. Solicitaram-me os autos processuais. Novamente, sem vírgula, me solicitaram. Tirei a vírgula, me solicitaram. Opa. Novamente, vírgula, solicitaram-me os autos processuais. Ok, os pronomes em geral. Pensou em pronome, em geral, o pronome atrai o pronome oblíquo átono. Então, por exemplo, foi o advogado que, vamos relembrar, qual é o nome desse que? Pronome relativo. Está vendo? Você tem que dominar a gramática. O português jurídico exige o domínio à gramática normativa da língua portuguesa. Então, o pronome relativo que, ele atrai o pronome para antes do verbo. Então, foi o advogado que me contou a história. Repito, foi o advogado que me contou a história. Eu não posso falar foi o advogado que contou-me. Foi o advogado que contou-me coisíssima nenhuma. Porque esse que é o famosíssimo pronome de natureza relativa. Ok? As partículas conjuntivas, ou seja, as conjunções. Beber uma água rapidamente aqui, senhores. Todas elas são fatores de próclise. Tem que dominar todas as conjunções. Todas. Todas. Se elas forem conjunções subordinativas. Todas, rigorosamente todas, são fatores de próclise. Da mesma forma que você tem que dominar todos os pronomes. Todos eles são fatores de próclise, ok? Pronomes todos, fatores de próclise, atraem o pronome antes do verbo. Conjunções subordinativas, todas elas, todas são fatores de próclise. Exemplo, conquanto o juiz me diga, atenção, conquanto não é uma conjunção? Qual é o nome dessa conjunção? Conjunção concessiva. O que ela faz? Atrai o pronome para antes do verbo. Conquanto o juiz me diga, me diga, me diga, me diga. Muitos vão argumentar que a utilização desse o juiz aqui ao meio tiraria a próclise. Há polêmica nisso, mas não. A lógica é de que seja próclise em razão da conjunção. Se houver um elemento aqui ao meio, ele não vai influenciar na lógica da próclise. Ok? As partículas conjuntivas subordinativas todas são fatores de próclise. O que eu quereria de você? Que você só estudasse agora para o próximo bloco quais são as conjunções subordinativas. Eu vou colocá-la aqui em algo em branco, você vai junto comigo falando, para que nós possamos saber. Porque se você não souber de cor isso, fica difícil de saber colocação pronominal. Relembrando, todo esse início de aula é muito teórico, é muito técnico, para que depois no texto jurídico você tenha um nível muito mais alto em relação aos seus colegas. Certo? Já voltaremos então para começar aqui a falar das conjunções subordinativas e continuar a colocação pronominal. Já voltaremos.